Então, olá, boa tarde. Meu nome é Rita. E eu sou a Rita. Eu fico super envergonhada lá quando vi o cartaz com aquele currículo todo assim, por amor da santa. Vão pensar, isto era só para vocês perceberem mais ou menos para onde é que eu andei, mas aquilo era assim justamente. Vou pensar. Aquela vez que foste à mercearia. Como qualquer pessoa, fiz muitas coisas. É fixe. Olha, estávamos a falar aqui de Monsanto e eu queria partilhar convosco, assim só para abrir. E já a propósito de fazer a aldeia. O Monsanto celebra este ano 80 anos de parque, em outubro. E eles querem fazer assim umas celebrações. E já falaram comigo e com outras pessoas, assim, a legal convite a co-construir aí um programa de festividades em outubro. No parque. O parque tem imensas locais, imensas potencialidades. Tem cavalos, tem um espaço livre para se dançar, que é um espaço de biodiversidade. É um espaço que eles mantêm fechado para percebermos como é que aquilo é sem pessoas. Depois abrem assim a grupos e depois aquilo é lindo. E depois tem assim os caminhos de tapete verde, aquilo luz todo, aquilo é assim, pronto. Eu vou estar amanhã com a minha turma de... Tu vais amanhã, ele vai lá muito, ele vai muito. E então... Tu vais dançar lá em outubro, ouvi dizer. Giro. De quê? O Álvaro vai dançar lá em outubro. Ah é? O Álvaro? Eu não sei quem é, nem sei quem é. Ok. E nós propusemos à Câmara, na verdade, inaugurar-se um primeiro percurso sagrado em Monsanto. Achámos que isto era assim uma coisa muito fixe. Pronto, a ideia é um percurso com vários pontos de passagem e cada ponto ter uma intenção ligada com a regeneração da terra. Nós estamos muito alinhados aqui com a década da Unesco da regeneração dos ecossistemas. Parece que a palavra sustentabilidade já foi à vida. Já não dá para estar a conciliar interesse económico, ambiental e social, não. Se vais entrar numa coisa, ou deixas melhor do que quando entraste, então não vais. Basicamente a ideia agora é regenerar. E então achámos que assim como pronto, um percurso com uma série de pontos, com intenções regenerativas. Isto um bocado à conversa de quando tratamos de uma floresta, quando cultivamos, quando não sei o quê, o que a gente está a fazer é regenerar-se a nós próprios, em última análise, nessa relação. Claro que regenera o ecossistema e nós fazemos parte, não é? E então pronto, achámos que era uma coisa fixe haver oficialmente um primeiro percurso sagrado em Monsanto. Portanto, que fosse um percurso com tempo para andar, para olhar, resgatar esse sentido de maravilhamento, essa coisa da nossa criança interior, para parar, para sentir a energia que pessoas vão colocar lá. A ideia era através de manifestações artísticas, pronto, um bocadinho talvez esculturais, e que isso é algo que já existe, não é? Mas que pudesse deixar ali uma marquinha em cada ponto de paragem e haver mesmo assim um livrinho que fosse assim, então, demos esse desafio. E eles ficaram muito receptivos. Pronto, logo. Essa é uma das ideias para as celebrações dos 80 anos. E quem é que desenha o percurso? Eu desafiei uma amiga minha, que é a Isabel Correia. Ela é budista e artista plástica e ativista. Ela trabalhou connosco muito há uns anos atrás. Então. Antes de se casar com o Alban. O Alban. Mas claro que vocês sabem, por isso, claro que sabem. Agora, pronto, olha, bem assim. Então eu desafiei a Isabel. Também é resultado de uma conversa que ela teve comigo sobre estas questões dos lugares do sagrado. E depois quando eu desafiei, ela ficou muito preocupada. Ai, eu tenho tempo? E nós aqui, mas... Vamos ver se flui, eu acho que sim. Eu espero que sim. E fazer a aldeia, isto é a coisa que traz aqui, é um bocadinho este título. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Apanhei isto uma vez, uma amiga minha disse, não sei o que, ele é assim, chega a um sítio e faz aldeia. No sentido que começa a dialogar com a comunidade e com o que está à volta, a sentir e a interconectar e a abrir espaços, não é? E eu sou um bocadinho assim, eu onde chego gosto logo de ir ver o que é há e ligar e não sei o quê. Agora na cidade a gente perde-se, são muitas mil milhões de coisas, mas pode assim no bairro e tal. E o Fazer Aldeia foi um evento que eu ajudei a organizar na angariação de fundos para um projeto de recuperação de uma casa numa aldeia de xisto. E essa campanha ainda decorre.
E o objetivo era um bocadinho ajudar a fazer a aldeia com aquela casa e naquele projeto, mas também na cidade, com pessoas que estão movidas por interesses ecológicos, humanos, artísticos. E depois o conceito do evento foi um bocadinho esse. Falar com pessoas que estão a fazer a mudança, fruir das experiências de artistas que estão a trabalhar materiais de mudança e pronto, criar ali um ambiente, sei lá, co-criador mesmo. Mas isso foi aquele evento que tu nos convidaste? Sim. Pois eu gostava muito de saber como é que isso correu e se tens coisas filmadas disso e como é que se pode... Olha, correu bem, teve um grande problema que foi, escorregou imenso no timing. Eu tinha previsto uma duração, começaram a certa hora. Mas eu disse logo, tu disseste qual era os tempos que tinhas para cada intervenção. Pois foi. É louca. É louca, mas não só. O problema foi que as pessoas chegaram mais só... tarde. Mas eu começou meia hora a seguir ao que estava previsto, porque só meia hora depois é que tínhamos lá as pessoas. Mas então, isso também faz parte. Também faz parte. Então, mais o escorregar dos tempos, pronto, que é normal, acabou assim bastante tarde. Mas foi muito fixe. Foi muito, muito bom. Temos uma página no Facebook, criámos para o evento e temos colocado lá fotografias e vídeos, está lá muita coisa já. E chama-se Fazer Aldeia? Chamou-se, portanto, o evento intitulámos Fazer Aldeia. Mas se eu quiser ir ao Facebook, como é que se encontras Fazer Aldeia, 12 de janeiro, Pimbas. Está logo lá. Okay. Se bem que também tem um blog, que é fazeraldeia.blogspot.com. Criámos um blog para o evento. E que também continua a ser nutrido esse blog. É assim, a última coisa que nós lá publicámos foi o texto do Paulo Borges, que o Paulo Borges escreveu para o evento, e ao qual intitulou Emergir no Apocalipse, porque havia uma área temática que era esta coisa, como é que a gente mantém a cena boa quando parece que tudo à volta está, não é? Um bocado complexo, muito complicado, pronto. E ele fez a apologia desse tema com um texto belíssimo, que foi assim a última publicação no blog. Porque lá não tivemos a oportunidade de ler o texto todo, era impossível, nem sequer uma pequena parte, na verdade, íamos ler, mas depois eu cancelei isso, não havia muito tempo. E então ficou de se fazer também aqui um bocado de jus ao texto, e então fizemos na minha uma sessão com uma jam de jazz e com o texto dele a ser lido, entremeado. Esse texto está no blog? O texto está no blog, é a última entrada do blog, o texto dele, que é muito bonito, é muito bom. É assim ele divide o texto em 4 partes e pronto, na primeira faz assim uma apologia da Via Negra, depois faz outra mais reality check e a terceira é um bocadinho o emergir mágico, não é? Das coisas que nos vão agarrando e que nos salvam e que nos salvarão como humanidade. No resgate dessa humanidade. Ok. E então pronto, é isso. E o Fazer Aldeia também é uma expressão que a Fazedores da Mudança, que é a associação que está a promover este projeto da Casa de Pax, a Presidente utiliza muito essa expressão, que ela também roubou, a gente rouba tudo uns aos outros, mesmo assim, mas quando é bom é para roubar. Que é o fazer pequeno onde estás, com quem estás, no fluir da vida. Se eu tivesse uma definição para o Fazer Aldeia, acho que era um bocado isso. Fazer, não é? O que podemos, onde estamos, com quem estamos, no fluir da vida. Eu gosto mesmo muito desta expressão. E ainda hoje, antes de ir para aqui, tive uma sessão onde isso foi voltado a salientar. Esta ideia de... São grandes os desafios, são enormes os desafios, mas depois tudo nos empurra para uma dimensão quase quântica da ação. Aquela ideia de prototipar a grande transformação que a gente sente que é mesmo necessária nos comportamentos e nas atitudes das pessoas, não é? Da sociedade, assim, de modo geral. Isso consegue-se pela nossa ação pequenina, não é? Com o que fazemos, onde estamos. A malta está muito tensa e ansiosa porque está a achar que não é suficiente e que é preciso mais e mais e mais. Mas eu acho que é preciso só melhor e melhor e melhor. Acho que mais. É mesmo. Eu acho que é preciso escutar e escutar e escutar. Isso. Há muita falta de ouvir.
Mas sim. Não, isso de fazer o que for com o que for e na escala que está possível de acontecer é a base do que eu diria também do trabalho do Pedras no Sangue, portanto, compreendo perfeitamente, por isso é que eu também queria te ouvir. Na prática, o que é que é essa... Mas pronto, eu não quero interromper, porque ainda não explanaste a tua plataforma para discussão. Mas pronto, gostava de saber o que é esse encontro com outros fazedores, pensadores, está a nutrir agora, porque essa coisa de na cidade não ser muito possível fazer aldeia, eu não concordo nada com isso. Se não fosse possível já me tinha ido embora. Mas eu não disse isso. Ah, não? Não. Eu não disse isso. Mas... Nem acho isso. Eu concordo contigo. Eu sou uma mulher da cidade. E acho que temos que fazer aldeia na cidade. Eu naquele contexto daquele evento apenas estava a apoiar um projeto, não é? Que é numa aldeia. Mas sou uma mulher da cidade, estou na cidade. E acho que é possível, desejável e está a acontecer. As pessoas estão a fazer aldeia na cidade. Mas estão a ser mais comunitárias e a juntar-se mais e a fazer, lá está, pequenas coisas atrás, mas que acabam por ser grandes coisas, não é? E sobretudo acho que estão a ter a coragem de convocar uma forma de estar com um tempo de qualidade para essa escuta que tu falas. Aqueles que eu vejo que realmente estão mais ligados estão muito, muito focados nessa sintonização fina. Que não é fácil quando tudo nos parece querer tirar dela, não é? Constantemente, diariamente. Mas, tal como também o amigo meu disse, é uma escolha. Ai de quem achar que não é uma escolha. É uma escolha. Isso para mim é muito claro. Eu atrevia-me só a dizer, uma vez que estamos aqui na Casa do Sangue e eu tenho acompanhado algum trabalho do Sangue e, no fundo, muito daquilo que tu estás a dizer, provavelmente também tens essa noção aqui este projeto é muito a sua prática, não é? Aliás, a questão para mim que eu gostava de trazer um bocadinho é, porque é engraçado que tu começaste exatamente a trazer aquela iniciativa que vai haver em Monsanto, esse percurso sagrado, e exatamente a minha questão, já sabes que eu sou sempre assim um bocadinho mais, já me conheces também há algum tempo, em muitas andanças diferentes, é que realmente é a questão da prática, porque estas dimensões do sagrado, por exemplo, quando estava a ouvir, ocorreu-me imediatamente o facto de haver comunidades de pessoas que cultivam essa noção do sagrado e nós também temos essa dimensão, só que ela foi codificada, foi institucionalizada, etc. Mas a questão é que realmente há uma descontinuidade em termos de prática do que é essa noção do sagrado portanto, é projetar na natureza portanto, aquilo que é a qualidade humana, não é? Que é o que fazem muitas das comunidades indígenas, por exemplo, em muitos lugares, que é estas cosmovisões em que o humano é projetado na natureza. Portanto, o sagrado é esta coisa que integra tudo, não é? O humano e o não humano fazem parte desse mesmo. E claro que muitas destas outras formas de trazer esse sagrado foram, enfim, codificadas de várias maneiras, nas religiões, enfim, várias coisas, mas a minha pergunta é um bocadinho como é que tu sentes, porque, por exemplo, é engraçado, tu disseste, pronto, estou muito a ouvir todos os passinhos do que disseste. Esta iniciativa de Monsanto está um bocado ligada a esta ideia da regeneração, que foi um conceito que, de certa maneira, institucionalmente, a ONU veio tentar trazer para substituir a sustentabilidade. Só que, como tu sabes, a sustentabilidade não desapareceu da agenda da ONU, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável continuam a ser uma grande agenda. Pronto. E, como tu sabes, eu sou um grande cético relativamente a estas grandes agendas, porque, infelizmente, estas palavras são esvaziadas
quer dizer, elas não são completamente esvaziadas. Elas têm contradições muito fortes que não estão a ser verdadeiramente assumidas por quem as traz. E, portanto, mesmo a palavra regeneração, se não tivermos cuidado com ela, pode acontecer a mesma coisa que a palavra sustentabilidade, pode ser esvaziada assim, como a gente sabe, não é? Quer dizer, porque aquilo que é muita observação, que faz muito aquilo sem necessidade, é esta coisa de tudo. Portanto, há todos estes conceitos, há todas estas palavras, mas depois tu vês que por trás daquilo estão coisas muito pragmáticas. Muito pragmáticas, infelizmente. Portanto, há aqui toda um apropriar de palavras que depois não... Portanto, ok, rewind. Como é que tu achas que projetos como, por um lado, aquele que tu falaste logo, foi este, eu sei. Mas pronto, mas no fundo, porque eu vejo que há aqui claros paralelismos. Como é que tu achas que, digamos... que pode não ser desvirtuado? Exatamente. E como é que tu pensas que pessoas que eventualmente têm um conceito destas práticas e do sagrado, etc., da regeneração, como é que achas que isso pode entrar, digamos, numa coisa realmente com força, com potência, com coerência? Eu também tenho uma pergunta para dentro. Desculpem lá, pronto, eu sempre falo sempre demais, mas pronto. Tu deste a entender que nesse percurso sagrado, no sentido da relação com a natureza, com o que lá está, que vocês tinham o desejo de deixar algumas coisas que ficassem, nomeadamente escultóricas. Surgiu essa ideia a partir de materiais da natureza, sim, erigir pequena, não sei, se eu está um bocadinho mais com a Isabel, eu confesso, não é? Mas acho que sim, acho que haveria um pouco essa intenção de assinalar, ainda que de forma subtil, pode ser algo muito subtil, mas o trabalho simbólico no homem é uma coisa quase instintiva, não é? Trabalhar o símbolo, criar símbolos e energizá-los, então parece-me que pode haver essa... Claro que a natureza já tem tudo, é só observar, é só parar e estar lá, mas também pode ser interessante. Não, porque é sempre um pau de dois gumes, não é? Por um lado é humanizar a natureza, que é uma pena terrível, não é? Porque não existe natureza quase possível de se observar que não tenha intervenção humana, e Monsanto é um pequeno destruinho. É, mínimo. É mínimo. E é o nosso pulmãozinho, não é? Dentro desse caminho, propor, mais uma vez, a humanização da coisa, não sei, pronto, mas isso não sei como é que vou fazer. Não sei, eu agora vou tirar assim mesmo da minha cartola, que não sou, quer dizer, não... Mas pronto, imagino, nem que seja juntar umas pedras que já estão, ou criar qualquer coisa que é efêmero e que se desmancha precisamente por força da natureza e das estações, mas que se calhar quando alguém chega ali o desafio é tentar reconstruir, por exemplo, coisas muito simples, não é pôr ali uma escultura de não sei o quê em pedra, ou, são coisas com este lado. Sim, eu isso do efêmero foi o que me ocorreu, sim. Coisas feitas em materiais que voltassem a ser o que eram antes, sim. Pois, porque um dos desafios que nós também já passamos, já nos atravessou à frente, porque já tivemos iniciativas lá e tu até já tinhas começado antes, é exatamente esta coisa de que temos um parque florestal de uma dimensão excepcional e que, no entanto, há dificuldades em trazer as pessoas para o parque, para vivê-lo, não é para vivenciá-lo, para utilizá-lo, não é para tornar aquele parque verdadeiramente um bem público, porque pronto, a gente sabe que há todas estas coisas de Monsanto e não sei o quê, e as desculpas que as pessoas arranjam para não ir, e depois temos, por um lado, a intervenção institucional, por exemplo, do Centro de Interpretação e do Parque Florestal, etc., algumas delas com resultados um bocadinho, enfim, por exemplo, aquela célebre intervenção dos trilhos de Monsanto, que eles andaram para ali para pavimentar coisas assim de uma forma bastante brutal, mas, portanto, não estou a dizer, há coisas interessantíssimas que eles fazem, aquelas caminhadas noturnas, etc., têm coisas, mas realmente
percebemos mesmo quando nós fizemos lá coisas, a dificuldade que tivemos em realmente trazer as pessoas ali para, pronto, com um convite até específico, etc. E, portanto, eu acho que isto tem a ver com de facto, uma ausência de prática de estar realmente com... Portanto, nós não temos esta prática, não é? Como é que... Olha, eu queria só dizer... Como sabes, também é uma coisa que nos surgiu muito com as caminhadas com o Francisco, Sim, por exemplo. Francisco. Eu queria só dizer que eu não acho que a ONU esteja agora a substituir a sustentabilidade pela regeneração. Eu é que estou, e eu é que faço esse discurso, Sim, porque eu estava morta de vontade, e isto acho que é a minha... é uma confissão que eu ainda não tinha feito, que é mesmo de acabar com essa palavra da sustentabilidade. Porque é verdade que ela foi apropriada de uma maneira brutal, com esta ideia da compensação, que é, ok, isto é um todo, o planeta, então eu posso dar cabo aqui desde que eu ponha ali uma cena fixe. Isso não é assim, isso não funciona assim. Portanto, eu de facto ando deserta que a gente ponha um risco por cima desta palavra, que eu acho que realmente isto foi chapéu para tanta iniquidade mesmo. A regeneração parece uma coisa muito boa, porque obriga-te a olhar para aquele sistema, é aquele, e a regenerar ali. Portanto, tem que ficar melhor do que está. Eu sou uma otimista, né? Talvez uma idealista até. Para já não vejo formas muito fáceis de dar cabo da regeneração, tal como foi tão possível fazer com a sustentabilidade, não é? Portanto, tenho mais fé. Diz lá, estás bem. Diz lá. Tenho mais fé. Eu estava só a achar curioso porque, do ponto de vista do urbanismo e do planeamento urbano, a regeneração é igual à sustentabilidade nesse sentido. Tudo o que está a acontecer nas cidades são projetos de regeneração. Portanto, esta questão da financiarização da cidade, transformação dos hotéis, hospitais, são tudo projetos de regeneração urbana. Não, são literalmente, ou seja, são legalmente, são projetos de regeneração urbana. Esse é o nome deles. É esse nuclear, tecnicamente. Tecnicamente e politicamente, são políticas de regeneração urbana. Podes dizer reabilitação. Não, são programas e políticas de regeneração urbana. Estou só a chamar a atenção para a palavra porque é literalmente o termo que é utilizado. Eu não sabia isso a nível do urbanismo, por acaso não sabia que seria medida de regeneração. É verdade. Vamos ouvir o som da regeneração, porque parece que foi tipo o caso mas olha, agora que estás a dizer isso, não, pois de facto não espanta quando agora também tudo é ecossistema, não é? Portanto, se tudo é ecossistema, então tu podes dizer regeneração do dito ecossistema. Está certo. Eu estou só a dizer isso por causa da palavra. Não, é bastante interessante. Mas a visão que eu tenho, eu sou engenheiro do ambiente, não é? A visão que eu tenho de regeneração tem a ver com um olhar e uma escuta para um sistema que lá estava, que tinha as suas dinâmicas, que criou um valor intrínseco e global, e portanto é resgatar esse valor e essa... há uma palavra que está a escapar agora, não será utilidade, utilização, mas a sua natureza, não é? Diz? Sensibilidade. Só autenticidade, talvez. Sim, aquilo que eram as suas características, ou seja, tenho um parque, o parque está todo destruído. Se eu vou regenerar aquele parque, eu não posso dizer que vou pôr ali um hotel e que isso é a regeneração daquele sistema. Mas lá está, é um sistema. Um sistema é composto por inúmeras linhas e planos, não é? Claro. Portanto, um hotel será sempre uma pedra no sapato, mas não reflete sobre o sistema, não é? Isso é uma ação, não é? É uma merda, um buraco negro. Mas um sistema é uma trama complexa. Portanto, o que é que será regenerar um sistema? Implica um entendimento do sistema em si e de quais serão as linhas ou as manchas ou quais serão as tendências ou as que estão realmente a perder a pertinência no hoje ou a ultrapassar a sua afinação de existir, porque se calhar determinado sistema numa outra... Eu estava a dizer, um comboio é uma coisa industrial, é uma coisa de uma determinada época, agora é uma coisa gira para ir ver o comboio. Estou a brincar. Não, mas pronto, tem a ver com os tempos também
da caminhada dos humanos que se estão a preocupar lá com isso, não é? Sim, mas quando tu tens diretivas a dizer, pronto, isto agora um bocadinho mais, talvez caricaturando, mas não se cortem nem mais uma árvore, não sei o quê, por causa das questões climáticas. Então, não parece que há luz um bocado dessas preocupações, não é? Impermeabilizar mais sol, criar mais, pronto, mais infraestruturas desse género. Só eucaliptos. Não se corta mais nenhuma árvore que não seja um eucalipto. Não é que é pedido. Essas coisas mais generalistas é muito complicado, não é? Sim, agora caricaturei, mas percebes um bocadinho neste sentido de salvaguardar as manchas verdes na cidade. É pá, porque as pessoas precisam. E uma casa é logo valorizada porque tem um jardim ao lado e porque tem um parque, não é? Porque tem esse tipo de infraestruturas. Eu não percebo, por exemplo, houve ali um turning point na Expo 98. Eu conheci os projetos originais da Expo 98 e digo-vos, era um quinto dos prédios que lá estão. Havia muito mais jardins e parques pensados entre os prédios. Pá, e a pouco e pouco aquilo foi sendo engolido. Até que não há nenhum. Não há nenhum. Tens aquela mancha junto ao rio, tens aquela zona verde que é onde era o aterro, e that's it, não é? Tudo o que podia ser urbanizável foi. E aquilo está irrespirável, para mim, não é? Para mim aquilo é um ecossistema muito irrespirável. E passou-se um ponto de capacidade de carga ali. Importante. E, curiosamente, Lisboa é muito fértil em termos de possibilidade de vivência, de existência de espaços verdes. Nos ventos, nas águas, nas colinas. Lisboa não é nada um lugar agreste para a existência de vegetação. E mesmo a sua geografia, não é? O terreno, as colinas. O Parque Florestal, aliás, é um bom exemplo disso, porque ele foi reflorestado, de facto, portanto, disse, não é? Vai fazer 80 anos, portanto, 80 anos é reflorestação, porque aquilo era praticamente careca. Uma serra careca. O Parque de Monsanto, portanto, a Serra de Monsanto era praticamente careca há 80 anos atrás. Era careca, não havia quase nada. Não tinha, porque tinha a exploração mineira. Sim, era aquela estação rasteira. Pronto, por várias razões, mas, portanto, aquilo foi reflorestado, enfim, com várias ondas de reflorestação, e, a dada altura, aquilo começa a ganhar vida própria. Portanto, ou seja, há uma recuperação de um determinado tipo de coberto vegetal, nomeadamente, por exemplo, naquela margem, naquela colina norte, que é a vegetação que seria espontânea. Realmente, não, estás no centro de Lisboa, não é? Essa poluição está tudo cheio de papoelas, por exemplo. Sim. Há um potencial. Sim, há um potencial de pouquinho tempo, não é? Uma planta. Mas o que a Rita disse é brutal. Porque ainda agora cruzei com. Olá, pai. O indiferente. Mais um projeto imobiliário, que é uma torre que está a ser reabilitada, junto às Amoreiras, que se chama A-Tower. Eu por acaso cruzei com esta coisa de uma forma assim completamente. Estava a ver uma coisa no The Guardian e apareceu uma coisa, A-Tower, não sei o quê, New Skyline of Lisbon, não sei o que é isto, fui lá que não resisti, fui lá. E então, o texto da apresentação daquilo é um sítio fantástico, as Amoreiras, o urbano e o maior parque florestal ali ao lado. Portanto, o valor, lá está, aquela coisa, portanto, aquilo, imagina, é as Amoreiras, não é? Uma torre, 16 andares. E uma das coisas que está no texto de descrição daquilo é, ainda por cima fizeram uma gafe brutal, o Parque Nacional, o maior Parque Nacional florestal, Parque Nacional, National Park, mas pronto, mas lá está, percebes? É usar realmente o valor e aquilo é assim, o T1 mais barato são 600 mil euros. Só para perceber percebes, lá está. Mas, portanto, a linguagem está toda aqui, portanto, o verde, a mancha verde, como um valor. Mas pronto, é só para. Desculpa lá, foi aqui um vento inverno. Não, mas é. Eu que sou lisboeta e custa-me ver um bocadinho esta direção
tão gentrificada da cidade. Tem uma coisa boa, tem um lado bom, acho que é o único lado positivo que eu consigo ver, que é está de facto a levar muita gente nova e gente com garra para o interior. Possivelmente poderá É uma ser. coisa boa, somos todos é bom, somos todos corridos. Mas tem a questão que se falava enfim, no desenvolvimento do nosso território, que é tão assimétrico e é brutalmente assimétrico, isso poder ser atenuado, de facto, percebes? É a única coisa que eu vejo que é o interior, que de facto está tão silencioso e tão à espera, em tantos sítios, poder ver chegar assim os malucos, estás a ver? Ver o que é que podemos fazer aqui. Essa é a única coisa boa, mas é mau. É mau porque nos impede de estar onde queremos estar. Mas, por exemplo, em relação à impermeabilização do solo, né? Estávamos a falar de Lisboa ser ultra fértil em termos de poder sustentar. E o solo? É um solo de boa qualidade? É, mas com esta coisa dos parques subterrâneos e está cimentado. A água não escorre. Estou preocupado. A água só escorre, não se infiltra, não é? Olha, posso puxar um bocadinho para o livro, por causa da palavra comunidade, que foi uma palavra que tu mandaste a mexer um bocadinho. Também é uma palavra que o Sandro anda a tentar perceber o que é isso, a comunidade e as confusões todas que a palavra normalmente suscita, que no fundo, quando usa a palavra, às vezes dizemos a palavra, mas não estamos necessariamente a pensar na mesma coisa. O que é que esta palavra te tem, como fazer aldeia? Sim. Disseste que tinha a ver esta coisa, o que é que tu... Pois olha, eu sempre sonhei viver em comunidade. Sempre foi uma coisa que eu quis e almejei. E a comunidade mais longeva que eu atingi foi, de facto, fazer parte da Miau, que é uma associação cultural, que tem 20 anos, e que tem um grupo de teatro como Força Motriz, e que em 2012 finalmente arranjou uma sede no edifício Camarário, ali no Alvito, que é onde eu moro, portanto lá estou a fazer aldeia, nem moro ali, depois vi ali o resto de chão vazio, pedimos à Câmara, passado 3 anos a Câmara cedeu, fizemos obras, não sei o quê, agora é a sede da Companhia de Teatro e tem agora um grupo jovem, um grupo sénior, fazemos imensas iniciativas, as noites de jam musical, pronto. Então essa é a comunidade mais longeva a que eu estou associada. Não é? Somos um grupo de 60 sócios, 10 na Companhia de Teatro e somos muito amigos. E essa é a cena mais longeva que eu atingi. Mas eu sempre tive esse sonho de viver em comunidade e porventura viver num contexto um bocadinho mais rural. Mas eu sempre achei que a cidade era capaz de se reverdecer e conseguir acolher esses nichos de, mesmo de natureza, para a gente poder ter as nossas hortas e poder, viver de uma forma mesmo mais sustentável, mais autossuficiente e mais em linha com os timings da natureza, pronto. E então, ano passado, também o Álvaro esteve um bocadinho por dentro disto, desafiei-me a visitar comunidades, para também perceber, aliás, eu já fiz isso desde há muito tempo que visito, mas o ano passado visitámos assim uma data delas, para também perceber como é que são as dinâmicas das comunidades, não é? E uma das conclusões giras, nós visitámos uma em Bucelas, uma em Palmela, esta da Água Formosa, onde a Fazedores tem a casa, a ruína. Depois, onde é que fomos mais, Alva? Fomos à Finca, que é uma comunidade que está a surgir ali com um projeto agroflorestal de base. E pronto, aqui uma coisa que nos surgiu, até foi o Álvaro, achou que verbalizou isso, mas estava um bocado no pensamento do grupo, que a comunidade é sobretudo uma forma de ser e de estar, não é um lugar, ou mais do que um lugar, é mesmo uma forma de ser e de estar. Portanto, esta coisa do fazer aldeia é a tua disposição para te predispores onde estás
a fazer a aldeia com o outro, a lançar a escada. Que és tu, que sou eu, bora colaborar, bora fazer coisas juntos, bora proteger os interesses da nossa comunidade, bora ajudar os mais velhos, os mais novos, não é? E, portanto, eu fiquei muito esperançosa também quando me apercebi disto. Não, isto aqui, ok, eu não tenho que ir não sei para onde, porque eu sei, as pessoas que vivem em contextos de natureza, têm realmente todos os canais abertos, porque não estão sujeitas à campânula da cidade diariamente, não têm tantos entupimentos, quer ao nível cognitivo, quer o mais importante de todos, emocional, e mesmo daquele nível da tal transformação mágica que eu falo, não é? Se tu queres vivenciar a transformação mágica, tu tens que olhar para ti como um ser mágico e caminhar olhando tudo com magia. Para isso acontecer, tens que estar bem contigo, com os outros, o contexto tem que ser favorável, não é? E na cidade a gente vê imensa coisa que não é favorável, não é? Há imenso choque, há o choque da torre, há o choque do que está a dormir na rua, há o choque da azáfama do trânsito. Pronto, essas coisas vocês sabem muito bem, não é preciso estar aqui a enumerar, mas é tenso. A cidade tem uma tensão que fricciona um bocadinho os recantos de magia. Mas eles acontecem porque nós podemos estar nesta sala e eu agora digo, vamos fechar os olhos e vamos imaginar que estamos numa floresta a caminhar, e nós estamos mesmo, nós conseguimos estar, e essa é a nossa capacidade de transformação mágica, não é? De acordar dentro de nós através das nossas memórias e de uma série de coisas. Claro que não é a mesma coisa, não é? Para mim, esses choques estão a acontecer muito na natureza também, no sentido que ela tem uma brutalidade que chamamos magia, que se fazemos muito apanhar para ela, no sentido de que estamos maravilhado e que se deixamos de estar nesse encontro, não? Que faz que não estamos a se abandonar no lugar onde estamos. E acho que isto está muito mais visível, se calhar, na natureza, mas que é um trabalho muito forte a fazer também, para se calhar não cair nesses estereotipos, por exemplo, que a natureza é a magia e a cidade tem o choque, essa coisa. Por exemplo, estava um bocadinho no campo a semana passada e estava a passear pelos arbóreos porque tinha que proteger eles para que o cavalo não come. E havia qualquer coisa da minha presença que estava a ser como uma vibração, não é? Forte. E tu sentes que está incrível, mas tem que renovar qualquer coisa em ti para não te fazer absorver para isto. Para não seres absorvida por isso, é isso? Para quê? Para não seres absorvida por essa energia. Sim, essa coisa de olhar, por exemplo, podes admirar, contemplar infinitamente qualquer coisa. Ok, então ficamos sentados e não fazemos nada também. E os outros têm espaço para fazer sua porcaria também, não é? Algo assim, não é? Assim, mas isso não é essa coisa que tu estás a trazer da natureza, não é essa tal escuta da força ou da vibração intrínseca de cada corpo. Cada corpo árvore, corpo humano, corpo pedra, cada ser, não é? Porque mesmo se for o humano em relação ao humano, se o humano se maravilha tão lindo, esta menina, se a gente perde a capacidade de estar com na elasticidade mesmo e passamos a entrar num lugar de maravilhamento passivo, é tão perigoso
como estás num lugar da cidade, no espaço suburbano, eu sinto que essa capacidade que nós vamos exercitando de existir onde quer que seja, é ela própria respirante. E cada coisa, lá está, aquela coisa muito antiga, não existe bom nem mau, não é? Eu também, é muito bonito um penhasco, mas se eu me atirar eu morro, mas um pássaro não. Portanto, onde é que está a nossa capacidade também de estar com o que está a acontecer sem cristalizar as coisas. Eu, em relação à cidade, nunca quis estar num outro lugar, embora passei muito por esses lugares que todos são o campo e o mar ou isso. Para mim, a natureza é isto também, pronto, a natureza é o que existe na Terra, é uma vez. Mas o que me pôs em relação a esta cidade que está a acontecer agora, esta cidade de Lisboa, como aconteceu com tantas outras cidades, é a velocidade de tapá-la, de a mascarar, que me parece difícil de respirar com. É a primeira vez, quer dizer, nos últimos anos, a primeira vez começou para aí, no caso connosco, foi para aí, não sei, há 5 anos. Foi um dos casos, há 5 anos, pronto. Esse foi um. Não, foi há menos, 3. O que eu tenho aqui, portanto. Não, é mais. É mais. Bom, mas pronto, sim. Provavelmente há 3 ou 4 anos foi a meu ver quando se tornou mais densa essa necessidade de confiar numa outra camada, naquilo que somos, estamos e fazemos, numa outra layer, porque a velocidade a que as coisas estão a formatar e a desoxigenar na cidade de Lisboa, não estou a dizer na cidade qualquer, na cidade de Lisboa, na cidade de Barcelona, noutras, mas em algumas cidades, para mim é mais veloz do que a minha capacidade de escuta, se bem que, e é isso que a gente exercita, quando tu sais para a rua, como hoje, como ontem, com essa, como a Rita traz, essa disponibilidade de estar ou de escutar, existem sempre outras camadas que tu não estás a ver. Mas pronto, portanto, nem o maravilhamento do campo ou da floresta, nem o horror da cidade. Só que também há horrores e maravilhamentos com que tu danças melhor e outros são mais difíceis, é o que eu sinto. Mas sim, compreendo o que estás a dizer e agradeço. Sim, se calhar eu acho estou a falar na camada, se calhar, da cristalização um bocadinho das palavras que estamos obrigados de dizer para pronto, estamos a fazer isto. Eu sinto que então se versa, não? Se versa também nas costumes, assim, uma pena, não? Mas sim. Esta coisa do maravilhamento, não sei se passei essa ideia, não é a ideia que é preciso ir para o campo para a gente se maravilhar. Eu maravilho-me na cidade, lá está, e acho que todos nós temos essa capacidade, e a cidade tem coisas lindas, mesmo a nível dos prédios e dessa arquitetura, né? Há coisas bonitas mesmo, e não é necessariamente uma coisa passiva, porque essa coisa do estar com, da relação, é que é o coração, o bater do coração, né? Eu, se calhar, falo mais desta tal dimensão mágica com que eu tenho estado muito... sinto que tenho estado muito próxima dessa procura, que é um bocado aquela ideia de um certo derretimento onde tu ficas mesmo presente ao que está a acontecer, então não há fronteira. Não há, é como se dissolvessem as fronteiras entre ti, o teu corpo e o que está à volta, não é? É tudo um. Então não é assim uma respiração, assim, uma coisa tipo tudo em conjunto. Agora, para mim, pessoalmente, é verdade que há lugares e momentos onde é mais fácil isso acontecer do que noutros, não é? De facto. É mais difícil no metro à hora de ponta do que
na cidade, no jardim, num sítio, pronto, ou até à noite naquele fora de horas, quando a cidade fica assim mais silenciosa e quando chove há aquela coisa do molhado, sei lá, há menos. Mas eu preocupa-me bastante esta coisa da velocidade, porque é uma contradição. Eu por acaso até gostava de vos interpelar acerca disso, que é esta coisa de parece que não temos tempo a perder, que temos que fazer uma série de coisas, não é? Mas ao mesmo tempo eu sinto que é nestes tempos-chave que temos que ir mais devagar. Então é uma espécie de contradição, não é? Entre a necessidade de agir e de intervir socialmente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu adorava ter estado na discussão do Plano Nacional, não sei se é nacional, é Plano Estratégico do Urbanismo, do Turismo. Esteve agora em discussão pública e houve uma sessão. E eu tinha muita vontade de estar lá para perceber realmente o que é que se ia fazer a nível de turismo, quais são assim, as orientações estratégicas, porque é uma área que está a determinar também muita coisa, não é? Mas não conseguia. Tinha trabalho, pronto. E acontece tanta coisa e a gente não chega, não é? Aos sítios todos da ação. E, aliás, foi como a Sofia, foi o que aconteceu à Sofia no Fazer Aldeia. Gostava de vir, mas tinha uma coisa, e depois sabia que se não coisa. E acho muito bem, só dá para fazer uma coisa, não é? Mas às tantas, então, como é que a gente concilia esta coisa da necessidade de agir e desta consciência de que para ver melhor, não é? É preciso ir mais devagar. Às vezes deixa aqui uma certa ansiedade. Em mim ainda não está totalmente resolvido isso. Também é uma coisa que acontece muito na prática. Nós temos o chamado ritmo. E o ritmo contrai estando, não é fixo. E, por exemplo, uma coisa que eu tenho praticado é já não tenho agenda. O que implica que tu tens que ter uma oscilação do que é que podes e não podes fazer, mas, por exemplo, quando eu te disse que isso não era possível, eu tive até à última, estou a dizer isto como exercício metafórico, não é indiferente se eu podia ou não podia, mas tem a ver com, não sobrepor, não acumular, não é? Que é uma das coisas também que os humanos resolveram exercitar muito com o neoliberalismo, não é? Acumular. E a geração de espaço que não acumula é uma forma de vida. Agora não quer dizer que tu possas estar em 50 sítios ao mesmo tempo. Não é? Pois, portanto, eu sinto mesmo que tem a ver com um desejo de existir em que as coisas não se acumulam. E se a gente praticar isso, as coisas começam a desacumular-se. Digo, pronto, é uma coisa. Por exemplo, eu queria muito que a conversa tivesse sido às 5h30 que eu tinha que acabar de fazer alguma coisa. Mas pronto, sendo às 5, tu fazes essa pausa, mas é uma coisa que tens que resolver internamente, não é? Porque senão estás o tempo todo em falta, em falha, fora, atrasado. A gente pratica aqui uma coisa aqui há uns anos que dissemos que vamos eliminar a palavra culpa do vocabulário comum. Pode ser que ajude. Não há resposta. A Margarida costuma dizer: se estás com pressa, vai mais devagar. Pois é, mesmo isso. Margarida é esta. Se estás com pressa, vai mais devagar. É uma frase muito sábia, no sentido de. Porque se estás com pressa, vais falhar coisas importantes que estão no caminho entre ti e o teu destino. Daí eu ir mais devagar. Eu acho que tem também uma coisa importante, que o afeto que existe na pressa, né? Ou na coisa de que você tem que dar conta da loucura, e é que o neoliberalismo ele é uma corporalidade, né?
uma forma de organizar os afetos. E aí, bom, às vezes para mim é mais fácil entender onde é que a coisa está entupida afetivamente e assim por que tudo tem que ser preenchido? Realmente isso tem alguma coisa muito errada aí. As coisas não podem faltar, as coisas não podem ter momentos vazios, espaços vazios, não sei, jardins também. E aí eu acho que tem uma coisa muito forte, que é de deixar também que as coisas não tenham sentido, ou que a culpa não exista, que as coisas têm o seu movimento próprio, né? Eu tenho achado cada vez mais impossível acompanhar o resto dos e-mails. Quando eu entro lá já tem mais 10 e eu falo assim, mas como que eu posso ler isso? Não, é impossível. E a gente trabalha de graça para alimentar essa corporalidade neoliberal. Aí eu acho que tem um trabalho muito interessante para fazer na cidade, que é poder instaurar essas outras temporalidades que não preenchem, que não dão conta. E várias já estão ali. Mas de fato, aí quando eu olho para a educação que eu tive, assim, é muito nesse sentido, né, de que as coisas correspondam a uma pragmática, a uma velocidade que de fato assim não interessa, eu acho. Se for para permanecer no mundo, isso não fica em pé. Eu acho que a gente vai ver ali umas coisas piores ainda do que a gente está vendo, não sei, acho que daqui a 5 anos. Sim, mas é curioso porque eu acho que no fundo aquilo que eu percebo que a Rita também está a trazer é esta coisa que também é uma palavra que aparece muitas vezes aqui, que é esta coisa de desumanização. Quer dizer, há qualquer coisa nesse corpo, podemos dar esses nomes, né, o liberalismo, o que for, não é? Esse pragmatismo radical, no pior sentido da palavra, desvaziamento, de preenchimento de tudo, e incluindo os espaços públicos, não é? Portanto, a coisa do espaço público estar a ser cada vez mais esvaziado, não é? Ou preenchido com espaço de consumo, ou espaço de espetáculo, etc. Quer dizer, é uma coisa brutal aqui na cidade de Lisboa. Quer dizer, para mim isso é uma coisa, quer dizer, é uma coisa que vocês veem aqui todos os dias, porque estão mesmo aqui no centro. Eu como moro ali um bocadinho mais bom, agora um sítio onde também tu moras, portanto, mas pronto, mas é engraçado, não é? Esta coisa do vai e vem, por exemplo, nota-se a diferença dessa coisa do preenchimento do espaço. Realmente há outro, e a outro tempo também, de facto, é engraçado, ainda há essas diferenças que são e do esvaziamento, aqui a Rua dos Fanqueiros, qualquer dia são cascas. Pois, exatamente, quer dizer, o discurso é brutal, realmente, porque eu como percorro, ainda por cima, agora tenho este hábito que venho a pé, deixo aqui tanto, passo pelos mesmos sítios, e realmente a rotação de coisas, lá está, que é sempre, pronto, a Lisboa tem esta coisa de que, apesar de toda esta regeneração, reabilitação, etc., mantém sempre aquela coisa de que há sempre ali um prédio que ainda está, ou há uma loja que ainda se mantém, ou há um prédio que ainda está ali orgulhosamente decadente, etc. Portanto, esta coisa, não é, que a cidade sempre teve, e que algumas pessoas acham, pois, mas então não achas que a cidade está mais bonita? E eu disse,
vê lá o que é que queres dizer exatamente com essa palavra, o que é que, bom, pronto, porque é sempre uma conversa complicada, porque eu, como sabes, imagina, não é? Que se alguém me diz que, epá, já uma vez que a cidade está bonita, imagina, não é? Bom, mas pronto. Mas realmente há qualquer coisa dessa dimensão do espaço e do tempo, um espaço preenchido, um tempo sem buracos, um tempo hipertenso, cheio das coisas, com uma pilha de coisas que se acumulam, essa coisa que a Sofia também trouxe. E desconfio de facto que há qualquer coisa que precisa realmente de uma atenção da nossa parte, enfim, como pessoas que estão a habitar este espaço, que estão com esta coisa a fazer estas perguntas, de viver o espaço, de habitar o espaço, de criar comunidade. Mas realmente, por vezes, eu próprio também sinto essa dificuldade em manter esse espaço de uma respiração que me dá alguma tranquilidade, ou seja, tenho alguma dificuldade, ou tenho mais dificuldade, vejo cada vez mais difícil para mim encontrar estes espaços, fazer este tempo, ter este exercício, fazer este exercício de ligação e continuo a perguntar-me essa palavra do sagrado, que é uma palavra que também me causa aqui muita curiosidade e muita perplexidade, e se ela eventualmente poderia ser uma palavra útil e um sítio útil para a gente fazer alguma coisa, não sei. Portanto, tenho aqui grandes... Há uma coisa que isso também acompanhaste de perto, a questão isso está muito na minha prática artística e não só, que é a questão do ritual. Sentir esta questão de que os rituais se foram perdendo, ou pelo menos que eu me socorro dos rituais como forma de criar alguma suspensão e alguma atenção extra a nós e àquilo que se está a fazer e à intencionalidade daquilo que se está a fazer. Por exemplo, com os miúdos, a nível das aulas de teatro, a aula tem uma série de rituais que são importantes para fazer para os miúdos chegarem efetivamente a estarem efetivamente e fecharmos efetivamente, e são coisas que ancoram, os rituais ancoram, não é? E aí eu evoco um pouco esta palavra do sagrado como um convite a tu percepcionares algo que porventura é maior do que tu, mas que ao mesmo tempo tu o contens todo. É um bocado difícil de explicar isto, mas será algo por aí, não é? Portanto, ao mesmo tempo que te coloca o que eu sinto é que te coloca num alinhamento brutal, todas as células, todo o teu ser, porque estás com um foco, não é? E numa reverência a esse foco, numa procura, numa tentativa de encontrar, de comunicar, de ser com. E depois, ao mesmo tempo, essa grata descoberta de que tu cabes lá todo. E o que fazes nesse tuning é como se ele puxasse pelo teu pleno potencial, algo que é um trabalho, uma revelação de um potencial mais pleno. Mas ao mesmo tempo as pessoas podem Não, pode falar. ouvir a palavra sagrado como algo protocolar, o ritual também nesse sentido. Sim. E às vezes eu acho que é preciso esconder também determinadas palavras para chegar mais na coisa. Depende muito do contexto para mim. É verdade, sim. Sim, eu nunca falo isto, por exemplo, com os miúdos. Estas palavras não existem, não é? Estou aqui a partilhar convosco, mas nunca lhes falei nem de ritual, nem de sagrado.
Posso falar? Não, então, eu queria mais compartilhar, assim, coisa que eu tô pensando agora, então é que eu tenho resolvido, mas aí é uma percepção pessoal que eu compartilho porque eu tô pensando nisso que eu não tinha pensado. Mas, enfim, eu sou de São Paulo, que é uma cidade, enfim, super neurótica, né? E ali pra mim é super calmo e tranquilo. Só que... relativo. Temos as áreas de música de São Paulo. Só que eu venho, né, enfim, toda a vida procurando, um móvel, ter mais casa, enfim, toda essa questão, vem buscando. E agora, quando o Bernardo falou essa questão do corpo, como tem coreografias corporais que o sistema, né, capitalista acaba levando-nos a executar, eu fiquei pensando em mim, né? Eu sou artista visual e assim, eu posso estar no meio do nada, que eu vou estar com 1000 coisas para fazer, porque... E aí eu comecei a pensar quanto a minha mente, quer dizer, não é uma mente esquizofrênica ou multi-louca que está sempre... Não, é verdade, porque realmente, assim, isso, eu posso estar num lugar mais calmo, mas se eu tiver, assim, for trabalhar... E é isso, porque eu nunca consigo preparar muito bem minha comida, eu acabo não fazendo as coisas direito porque eu tenho que fazer muita coisa. Só que é uma questão... eu estou pensando quanto a minha mente, ou seja, funciona deste modo, né? Eu não sei, só compartilhando, porque eu não tinha pensado até que ponto o sistema realmente transforma, né? E aí deixa assim essa percepção integral, como você disse agora, quer dizer, essa capacidade de, enfim, talvez pela segmentação das nossas funções ou das coisas, quer dizer, o modo como a nossa vida se organiza, e nós compramos coisas feitas, né? Nós não participamos de muitas esferas das coisas que nós necessitamos para sobreviver. Então eu não sei até que ponto, né? Estou pensando, a mente acaba trabalhando de um modo para aquilo que ela aprendeu, né? E todas as outras instâncias acabam ficando desconectadas, né? Aí não sei, porque agora com essa expressão para mim foi interessante começar a vislumbrar isso e pensar, né? Enfim, como seria trabalhar porque aí o corpo acaba respondendo, mas estou pensando, eu mesma, eu num lugar qualquer eu estaria também, eu sempre, não sei, penso muitas coisas, quero fazer muitas coisas, mas isso é uma qualidade de vida muito miserável, né? Ou seja, tá sempre em falta, tá sempre, enfim, nunca realmente tá nessa totalidade, nessa completude, né? Então, enfim, só queria compartilhar porque eu fiquei contente de ter essa imagem e Vai ficar cá muito tempo, não? eu tô há uns 2 anos. E agora vai Mas antes eu já estava no Peru também, então eu já venho passando, eu tô num processo, enfim, eu saí de São Paulo faz uns 7 anos, né? E foi muito importante, porque eu não queria, e depois eu comecei a ver realmente quanto eu não estava nada bem, né? Eu gostava, posso seguir o que estavas a dizer, pegando numa coisa que acho que disseste há pouco mais ou menos, que foi uma coisa de pá, ai de quem achar que isto não é uma escolha, não é? Ou de reduzir o tempo, ou não é? de ter espaço para ser sagrado, não é? Ou para estar disponível para se fundir com o momento e de estar e extravasar o seu corpo, para sentir que somos todo um corpo, bombeio e tudo mais. E seguindo o que ela está a dizer, não é? Que eram as notas que eu estava aqui a tomar, que é ok, é uma escolha, mas quem é que pode tomar essa escolha? Ou seja, de que ponto de vista é que nós estamos a olhar e quem é que são as pessoas que podem realmente escolher? E estou a pegar nisto para pôr isto em contraponto, por exemplo, com o projeto neoliberal de fazer as cidades e da tensão entre as escalas que existe de, ok, a força e o poder que existe e que se sente do fazer aldeia, não é? De as pessoas se conectarem umas com as outras e tu sentires que isso tem um poder que é real, mas que é muito micro, não é? É uma coisa muito fechada em si mesma. Essa força que existe tem capacidade para rivalizar com aquilo que é o projeto global, cujo objetivo na verdade é destruir
essas relações. E estava a pensar nisto, por exemplo, naquela reportagem que deu no outro dia da SIC Notícias, da questão do bullying imobiliário que está a haver agora. Não sei se viram a Bullying reportagem. imobiliário. Já se fala de bullying. Não vi, não. Isto é são táticas muito simples, mas houve uma reportagem. Partilha lá connosco. É uma reportagem que toda a gente deveria ver claramente. Da SIC Notícias, de há pouco tempo, uma semana ou assim. São 40 minutos, com mais ou menos 5 ou 6 histórias de pessoas na cidade do Porto, por causa de um incêndio que houve há pouco tempo, há um mês, que foi um incêndio provocado, um fogo posto, por causa de umas pessoas que queriam arranjar esse prédio, reabilitar esse prédio, e os moradores não queriam sair, portanto houve um incêndio que foi de fogo posto e morreu uma pessoa. E portanto aí ganha a coisa uma proporção um bocado maior quando morre alguém, né? E a reportagem gira todo um bocadinho à volta disso e depois vai apanhar uma série de histórias de famílias, sobretudo de pessoas idosas, não é? Isoladas, por aí fora, e vai buscar as histórias delas. E portanto, pegando nisto, essas pessoas, não é? Por exemplo, que agora têm 70, 80, 90 anos, que se calhar são as pessoas que têm enraizadas até no seu modo de estar aquilo que é realmente fazer aldeia, mesmo que seja na cidade, não é? Têm as suas práticas e precisamente elas não querem sair daqueles sítios porque aquilo que as faz estar vivas aqui é aquele local com aquelas redes que têm por aí fora, e depois tu tens esta força brutal que vem de fora e que é musculada literalmente, não é? São incêndios, são gangues de pressão por aí fora, e a história destas pessoas é como é que as pessoas em 2, 3, 4 semanas se tornam completamente obcecadas com essa pressão de irem perder tudo aquilo que é o fazer a cidade, não é? Deixa-me ver o que é que ela vai pensar mais. Portanto, há este confronto de escalas, não é? E portanto, eu ia só levar a questão que é isto que estamos aqui a discutir de fazer aldeia. E eu digo isto sendo um participante disto, não é? Nós nesta sala nós somos pessoas que estão, digamos, na cadeia alimentar do neoliberalismo, estamos na cauda, mas não estamos mesmo na cauda, não é? Nós ainda temos aqui algum privilégio, acho eu, as pessoas que estamos aqui, não é? E portanto isto de fazer aldeia é ou não é um luxo neste momento? Ou seja, esta proposta de vamos fazer aldeia, fazer comunidade, esta proposta de temos de estar mais conectados, temos de viver mais lentos, mais lentamente, não é? Na academia temos de não estar preocupados em publicar todas as coisas a toda a hora, no trabalho temos de ser mais produtivos, ler menos e-mails, isto é ou não é um privilégio nós podermos sequer pensar isto? Ou seja, fazer aldeia exige ou não um determinado conjunto de condições básicas, direitos humanos básicos. Isso é um bocadinho uma ideia um bocado aristocrática de fazer aldeia, porque tu sentes com certeza dentro nos percursos pela cidade que existem muitos nichos, muitos lugares, até mesmo muitos corpos em si próprios que fazem isso e que têm nas suas vidas todas essas pressões e que se calhar não têm dinheiro, se calhar estão na rua. Olha, por exemplo, um senhor que vive ali em São Domingos disse-me que entre as 4h30 vive na rua, entre as 4h30 e as 5 da manhã Lisboa de bêbados na rua mesmo, há uma mudança de hora que ele diz que todas as noites acorda para ver essa hora, das 4h30 até às 5. É uma poesia de uma pessoa que faz a aldeia, vivendo na rua, sem condições, é toxicodependente, por aí fora. Quer dizer, eu sinto que há um lado que me assusta muito e que eu estou completamente contigo, que é um bocado aristocrático, vamos criar comunidade, como se a comunidade não fosses tu, vamos criar uma coisa que não é aquela que existe, vamos melhorar as condições de vida do outro ou ajudar a tecer laços de afeto no interior de um determinado espaço geográfico e humano, quando já lá estão esses laços de afeto e tu se calhar vais lá é possível abrir janelas, abrir brechas, mas também é possível ver brechas e janelas que já lá estão e às vezes essa ideia aristocrática de criar uma coisa que tu tivestes como ideia só porque te podes dar ao luxo de pensar
ou de descansar de vez em quando, ou de ler. Acho que há que ter bastante atenção com isso. Mas também sinto que há formas que acontecem muito diversas, mas que ressoam exatamente com esse estar, ou essa co-respiração. Eu acho que a comunidade também é uma coisa que não existe, não é? Há várias comunidades, não é? Pronto, e hoje agrupam-se assim, hoje não tem que ser um gangue, uma coisa fechada. Mas desconfio que isso é próprio de alguns corpos que continuam a resistir em si próprios, vivam eles na moraria ou no bairro 6 de Maio. Ou... Tu encontras sempre, quer dizer, é possível encontrar sempre esse desejo, essa ternura interna do lugar, estás a ver? Mesmo quando o lugar é completamente caput. Mas compreendo o perigo que é a ideia dos chosen ones, que também pensar sobre criar comunidades e criar. E não ouvem o que lá está e que me cheira a riqueza, cheira-me muita aristocracia. Eu estava a dizer isto do ponto de vista. Primeiro estava-me a colocar nesse pacote, não é? De quem pode dar-se ao luxo de estar a pensar nisso e até a fazer projetos. Estou envolvido em vários projetos de desenvolvimento comunitário, intervenção comunitária para fora. Mas é mais do ponto de vista do receio, porque eu acho que nós temos aqui uma fase em que, mais ou menos a nível global e mesmo a nível europeu e para fora, houve uma fase em que, mesmo a nível macro, havia uma sensibilidade para, não é, a sustentabilidade e havia algum tato e alguma tendência de ok, temos de abrandar. Mas que claramente agora, acho eu, não é? Nos últimos 5 anos, sei lá, 10 anos talvez, não sei, mas está claramente, devastadoramente apocalíptica, acho eu, não sei, não é? Quando tu tens o Bolsonaro e o Trump à frente de países que são mega responsáveis por transformações muito grandes, não é? O cenário é um bocadinho a parte romântica. Com o avanço, sim. Eu não acho nunca que o cenário seja muito romântico. Estou a dizer, essas possibilidades de respiro e de ternura e de confiar nessa coisa que se calhar tu dizes que poderá estar a pôr nessa onda do romântico. Eu acho que em Zoom Alto não é romântico, é extremamente violento e também noto essa velocidade incrível que as coisas estão a mudar. Também noto que os movimentos internos daqueles que não resgatam territórios, pelo menos provisoriamente, não são ligados a um partido político, não são ligados. Enquanto podem, também noto que estão a ganhar consistência. Parece-me que as pessoas podem olhar umas para as outras e ver, é possível, mesmo acima de tudo, convivendo a várias escalas, mais micro, mais macros, e noto que existe uma capacidade de estar com essa onda de terror que não é passiva e também não. Parece-me, ou então sou eu que sonho, não joga no mesmo universo. Porque se tu vais lá e dás um murro ao gajo que matou com 30 tiros, um gajo que dentro de um carro, né? Ups, enganei-me, quer dizer, estás dentro da mesma linha. Eu não estou a dizer paz e amor e entregas outra vez o peito, mas tem que haver outras formas de estar que não corroboram com esse tipo de energia. Eu sinto o Bolsonaro e os Trumps fortíssimos na grande ignorância humana de nos ouvirmos uns aos outros, são muito fortes, mas sempre que os ouço falar, e eles não existem sozinhos, são palhaços, a meu ver, pronto, sinto-me um vazio incrível naquelas tramas. Agora, elas alimentam-se exatamente, essas tramas que eu acho que são de um moribundo, de um mundo moribundo, e por isso perigosíssimo, né? Porque está morto e é difícil, não estou a dizer que não vai matar a terra toda, mas acho que é o tipo de ação de moribundos. E não lhes sinto essa força, mas isso temos que ser nós, cada um de nós, a encontrar a sua forma de estar. Não acho nada romântico, acho que é guerra. Eu tenho as unhas sujas da guerra todos os dias, não é nice. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu gostava de te ouvir também a ti, e a ti, claro, mas é sobre esta coisa da... Não, porque tu estás mais na zona mais, vá lá, ambiental, tu estás mais na zona mais urbanística,
falando em lençóis de conhecimento, que são todos a mesma coisa, que eu acho que é a grande lacuna, é eles não conversarem uns com os outros sempre, permanentemente. Temos que pedir para falar entre lençóis, que é um disparate, que é um disparate terrível. Mas, por exemplo, uma coisa que é recorrente, que me parece também que é uma estratégia, é esta coisa de expulsar as pessoas das casas, expulsar as pessoas e fechar os espaços ditos públicos e por aí fora, e depois suspender os trabalhos durante uma data de tempo. É uma espécie de asfixia. Eu acho que é uma estratégia, é comum estar a acontecer. Tu vês coisas a fazer tudo para a rua. A obra está embargada. Não sei, cheira-me mal. Não sei se a obra está embargada. Estás a ver? Parece-me que, mais uma vez, são forças que mantêm as feridas abertas para que tu morras de gangrena. Estás a ver? Portanto, mas tu podes entrar nos lugares na mesma. Ainda no outro dia tivemos a entrar para um espaço todo fechado, todo cheio de não sei o quê. Entraste, saíste, sentaste, tiraste fotografias, é o que tu quisesses, porque depois também não existe essa força, que não existe, de facto. É o quê? Mas também tens o outro lado, que é irem 15 policiais armados até aos dentes expulsar de uma casa uma mulher com um filho, não é? Sozinho. Que cenário é este? Parecem cenários dos filmes, dos jogos de computador. É como os gajos dentro dos autocarros. É a mesma coisa. São jogos de computador. A gente criou aí umas personas das quais tem medo e que impõem não sei o quê, e que são aqueles que governam as forças ou que orientam as forças, e fica... Porque é estranho. Eu noto um incrível aumento de polícia na rua e polícia quando começou olha, obrigada. Quando começou aqui no programa de desenvolvimento comunitário da moradia, tive várias conversas com a polícia, com quem estava a gerir a polícia, e o que orientava na altura a polícia, o que eles diziam, tinha a ver com essa coisa de ver outras formas de estar em segurança que não fosse a vigilância e por aí fora. Não sei para onde é que foram essas ideias. Estavam todos a ter workshops disso, dentro das diversas quadras da polícia. E isto foi o quê? Há 6 anos? Não foi há tanto tempo. E agora tu vês essa imposição de uma figura de terror que eu acho que é toda dentro do mesmo universo dos Bolsonaros que se vão unir aos Trumps para acabar com a floresta amazónica. É tudo dentro da mesma lógica, estás a ver? Eu também não sei outra, mas vejo que não vou por aí. Tem que haver outro caminho. Não é básico. Mandam-te para fora de casa e depois não fazem nada à tua casa. Ficas a sofrer ainda mais, não é? Então, assim, do ponto de vista dos timings dos múltiplos investidores estrangeiros que estão a investir cá, eles têm de facto outros timings. Eles têm advogados a tomar conta das coisas deles, têm negócios por todo o mundo. E pá, um ano para eles não é nada. E às tantas, ou por capricho ou por atingir o timing de mandar a pessoa fora no contrato, está lá. Mas depois, para fazer alguma coisa daquilo, se calhar vai dar uma volta ao mundo e depois é claro. Eu sinto muito esta coisa do tempo do investimento, quando é um investimento, pronto, privado, direto, da pessoa que quer fazer a sua casa, ou não sei o quê. Pá, é outra coisa. Agora, este tipo de investimentos tem outros timings. Mas então é um investimento completamente, assumidamente no abstrato. Sim. Às vezes não sabem ainda o que vai fazer, ou sei o que interessa é pôr as pessoas lá para fora. Portanto, é no abstrato. É a mesma coisa que eu comprar agora 1 quilo de morango e daqui a 3 anos comê-los. Já morreram, quer dizer, já não há morango. Sim, estão perfeitamente aliados desse tipo de questões, sim. Das pessoas. Ou então esperar valorizar, não tem isso. Esperar. Também há a questão de valorizar. Quem compra para depois vender e nem se deixa a fazer nada. Há quem compra porque o outro não pode comprar, dizes compra aí tu e depois eu compro-te. Opá, sei lá, muitos esquemas, não é? Ganha-se muito dinheiro com o imobiliário, de facto. São esquemas tão básicos como o jogo do monopólio, portanto, com certeza, assim, eu não tenho muito respeito por essas grandes forças financeiras, mas opá, ou há um bocadinho mais de inteligência por trás disso, ou então, quer dizer, isto é mesmo tipo, não só é absurdo, como é completamente absurdo.
Pois, mas a questão é que aliás, há um estudo que diz que as decisões mais importantes a um nível de poder muito elevado, não é? Que são informadas por técnicos e por dados concretos, na hora H de tomar a decisão elas são completamente irracionais. As pessoas não tomam decisões com base em factos e dados, são movidas por uma irracionalidade enorme. Claro, isso está se mostrando de fato. Sim. Com os acidentes ambientais que a gente está vendo, então. É tipo, ups, oh. Eu costumo contar Com a esta eleição do história Bolsonaro. do meu professor de contabilidade no primeiro ano, que foi a única coisa que eu aprendi no curso. Porque vocês têm uma empresa, têm a matéria-prima. Existe uma fábrica a 500 metros, existe outra a 3 km, mas na fábrica a 3 km é ao lado da amante do gerente da empresa. Onde é que se vai comprar a matéria-prima? Claro, depois tens todos os estudos por trás a justificar porque é que tens que ir lá a 3 km. Mas a decisão é sempre emotiva. São os custos sociais das decisões irracionais a altos níveis, são gigantes e afetam-nos a todos. São sempre. Não é? Isso é irracional pensar que as decisões são racionais. Mas lá está, também por isso. Ou pensar que alguém pensa. Exato. Pois, que é o nosso problema, é achar que há uma razão quando não compreendemos. E não sei se é razão, é porque que há uma demora de pensar. É que podia não haver lógica, podíamos estar aqui todos e não encontrar um fio que pudesse passar através daquilo que esta conversa está a ser. Mas estamos lado a lado, vibrando, pensando. Pois cada um será o seu fio, se calhar não há um fio único que passa aqui. Eu nem sequer estou a dizer que tem que haver aqui, tipo, então, para finalizar, conclusões. Tivemos, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, mas estamos a pensar, que eu acho que é uma ginástica. É uma ginástica que eu noto bastante vibrante e interessante e nutriente e existencial. Mas que se calhar como aquilo. Ai, desculpa, agora o Filipe estava aqui a dizer, podemos pensar que é um luxo e que está em vias de extinção. Pensar pode estar em vias de extinção, não é? Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Isso já, ainda eu não tinha nascido e Já se dizia. Nesta visão sistémica do círculo em que tu tens no centro aquilo que é para proteger ou aquilo que está cristalizado, são as margens e são os que estão nas margens que comunicam com o exterior e são eles que impedem as mudanças. Isto para falar na questão dos grandes poderios do centro e de nós pequeninos a fazer as nossas coisinhas. Não, mas é assim que as coisas mudam. É com esses e com essa ação. Eu acredito nisso. E eu também acredito, mas não sei se é racionalmente se é assim. Mas eu acredito nisso. Na minha prática, estou aqui, acredito, faço. Os meus projetos são isso, etc, etc. Mas se eu for analisar racionalmente, não sei. Mas se calhar analisar já parte do princípio da identificação de determinadas linhas mestras. E se calhar não são só essas que lá estão. Enquanto vai analisar, dizer, então é assim. Temos aqui o não sei o quê, temos aqui o não sei o quê, e ela diz, não, desculpa, temos aqui o não sei o quê, temos aqui... Não, o que existe é... Portanto, analisar, devíamos deixar de analisar. A razão, eu acho, ela é um jeito de pensar. Ela não é tudo no pensamento. Ela vem um instinto. Pois é. não tenho instinto. Até tu estás a ter uma grande ideia. Está-te uma dor de barriga. É qualquer coisa que se intromete ali e faz fatal. Não tem jeito. Muito pouco competitivo. E eu acho que essa perspectiva minoritária, ou de aldeia, ou quântica, tem alguma coisa aí que faz muito bem pro corpo. Claro, sem dúvida. Eu acho que Em vez de entrar na paranoia infinita que pode ser de fato. Eu acho que somos muitos, pá. Nós somos muitos. Eu acho.
Eu acho. Agora, eu questionei-me imenso como é que é possível. Então, a sério, quando fui o Trump, eu achei que não estava Mas tu já viste? acordado. Pois já. Pronto. E depois Bolsonaro logo assim. Eu pensei, não, mas o que é que se está a passar? O que é que está a acontecer? Porque esta coisa, não sei o que é o sistema. Pá, o sistema somos nós, desculpem lá, somos nós. E eu conheço tanta gente. Pá, e a gente boa. Então como é que isto é possível? Eu acho que há pessoas que já, pá, que desistiram da espécie humana e estão numa de, epá, a gente, então vamos acabar mais depressa. Vamos pôr lá aquele que vai acabar com isto mais depressa, porque a gente só faz merda. Epá, então vamos acelerar, vamos contra a parede a alta velocidade, estás a ver? Quem é o gajo? Exato. Olha, é aquilo. Põe lá o gajo e acaba com isto de uma vez. Eu já chego a pensar, estás a ver, que o espírito humano já está um bocado kamikaze, assim. Porque me recuso a pensar que nasce de alguma sensibilidade corpórea, de carinho para com a vida e com o bem. Não consigo. No caso do Bolsonaro, para mim é ignorância mesmo, assim, acho que não é nem maldade, é mesmo assim, não tem base nenhuma, não tem ideia, ouve falar de que é besteira. Eu acho que no caso dele, não sei, é minha percepção só, mas é ignorância mesmo. E aí foi uma criação que não teve tudo isso, incompleta, carente de uma série de tudo isso que a gente está discutindo como trazer, né, cada vez para a nossa realidade, aí gera essas... É um caso assim, extremo, né? Enfim, mas... E eu fico com a pergunta, o que é que vem depois? Como? Só pode vir melhor. Pensa assim, né? Não, esperemos, né? Porque às vezes sempre... Como pode vir alguma coisa depois disso? Não, eu espero que sim, mas nunca sabe, né? O pior é isso, pode às vezes as coisas vão mesmo pior. Sim, mas como tu achas que os próximos 5 anos ainda vai ficar pior, não é? Ainda vem... Então, eles vão continuar aí, a não ser que tenha um mega plano de matá-los, mas tem dos desacontecidos. Tem os que a gente não vê, né? Os que estão lá financiando essas candidaturas. Mas lá está. Nessas micro... Cada um sabe, não estou a falar de ética em geral, mas nessas micro ações, né, de existir. Tu notas, por exemplo, no outro dia estava num tribunal, estava a chover cá fora. E entrou um senhor todo molhado, com o chapéu de chuva, e ia fechar o chapéu de chuva para pôr num cestinho. E o segurança disse, você mesmo pensa que foi aqui o chapéu de chuva? Mas eu acabei de ver passar um senhor com um chapéu de chuva. Sim, mas esse é advogado. Não tem interesse nenhum o que eu estou a dizer, é só fatal. Porque é que isso pode acontecer? Tipo, E ainda com lógica. não, claro. Pronto, o que é que eu fiz? Cheguei uma cadeira e bati na cabeça do homem. Não foi isso que eu fiz, mas qualquer... Não, desculpa. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Essas coisas não podem acontecer. Porque depois a gente vai desacontecendo estas micro ações de poder que têm a ver com falta de autoestima, né? Os livros de autoajuda falam disso. Não, porque a gente permite coisas ao nosso lado, assim tipo, porquê? Porquê que isso é possível? Tem muito aquela coisa também as pessoas serem diferentes para serem simpáticas, né? Só o que eu falo. É aquela coisa, né, do marketing, Também existe aquela coisa de serem antipáticas para poderem exercer poder quando toda a vida vivem com a cabeça, né? Também existe. Vais a um lugar onde as pessoas trabalham dia e noite naquela coisa e a pessoa gosta de exercer a sua antipatia sobre ti porque está pressionadíssimo. Porque ali naquela brecha pode.
Mas então temos que sair de lá, estamos no monopólio. Estamos sempre num jogo pequenino, muito pequenino. Eu não acredito que isso seja a existência humana. Acho que isso é uma coisa um bocado caricata. Pois, mas está à nossa volta, não é? Somos nós, é como a história dos surfistas que são todos muito fixes com a natureza e não sei o quê. Pronto, eu não tenho nada contra eles, pelo contrário, mas quer dizer, tens as escolas de surf, é uma outra coisa que não. Forma surfistas ou ocupar as praias todas selvagens. Como não há alguém, é muito fixe a praia ser selvagem. Então é muito fixe um gajo chegar lá e fazer a mesma merda que fazem. Os outros fazem com toldos e óleo de coco e caipirinha. Eles fazem com uma coisa selvagem, natural, que é ocupar a praia toda com escolas de surf. Não é normal, nós não podemos permitir, eu não quero permitir isso. Não sou ninguém, mas não quero permitir isso. Eu quero estar na praia selvagem, selvagemmente. Então não posso ir para lá. Pois. Em última análise, não vai ninguém para lá pela. Não, mas tu fazes parte da natureza, certo? Tu és um ser selvagem. Tu és um ser, a tua natureza é selvagem. Mas essa é que está muito. Não, mas lá está, essas merdas que a gente se equivoca a nós próprios no por bem. Por isso é que também estou a alinhar um bocadinho com o Colinho e com a magia da natureza, não é? Também por bem, para estarmos mais em contato com a natureza, faz essas coisas mais. Os trilhos olha, na Costa Vicentina, é tudo por bem. Tudo escamoteado de gente, de turistas, de fogo. Como é que é possível? Lugares arranhados e rasgados pelos próprios benfeitores, as pessoas biológicas. Não, pior, que é, são esventrados pelos locais políticos para bem desses turistas. Ainda é pior, é quase levarem para tiro local a politicamente tomar uma ação que se calhar até nem concordas, mas que é por bem de um interesse superior, que é o turismo. Mas isso é já dentro da manicalidade dos partidos. Estou a dizer os próprios bons, os tais bons, os que fazem as comunidades, os que, pronto, mas não há tais bons. Fazem a agricultura biológica. Não estou a dizer, agrupam-se sobre essa coisa da saúde e do equilíbrio e do respeito e não sei mais o que, são eles os primeiros a arrasar. Não estou a dizer que sejam todos, mas muitas vezes ajuntam-se os humanos e exercem, sejam eles partidos políticos, sejam eles contra o Estado, exercem o mesmo tipo de poder devastador. Porque é isso que os move. Isso também tem a ver com o que tu aceitas como moeda de troca, em vez de estares a pensar. Não é? Estou a pensar nessa coisa do chapéu de chuva e do doutor, ou do exercer poder, não é? Quer dizer, eu posso não conseguir exercer poder sobre pessoas poderosas, mas se eu aceito que o poder é a moeda de troca, então eu vou exercer poder em quem eu posso. Claro. Portanto, estou-me a abster de pensar de alguma maneira, não é? Estou a aceitar que a moeda de troca é exercer poder. Ou então vou exercer poder fazendo bem. Então, portanto, mas a moeda de troca nunca se mudou, é sempre aquela. Eu vou exercer poder contra os poderosos. Epá, mas quer dizer, estamos sempre a falar da mesma coisa. Claro. As forças estão sempre as mesmas. Eu não estou a diluir as forças para que elas se possam reconfigurar de outra forma. Eu estou a reforçar as mesmas formas que são aquelas que eu identifico, e quanto mais as identifico, mais eu as reforço. São forças de separação que tendem a separar as pessoas e a ver um do lado e outro do outro. E isso no teu íntimo não está certo. Pois, a gente sabe no nosso íntimo onde é que está, né? Tipo, é como dizer, há natureza ao pé da qual eu me sinto mal, há natureza ao pé da qual eu me sinto bem, há a cidade onde eu estou bem, há a cidade onde eu estou mal, há sítios onde estão muitas pessoas e eu me sinto bem, há sítios onde estão muitas pessoas e eu me sinto mal, há sítios onde estão poucas pessoas e eu me sinto mal, há sítios onde estão poucas pessoas e eu me sinto bem, e eu posso dizer, é porque estão poucas pessoas, ou é porque é natureza. Mas é um alinhamento que eu estou a fazer, tipo, não é isso, é outra coisa.
Tem a ver, para mim, tem a ver com essa capacidade de estar constantemente a relançar as forças e não a reforçá-las. E às vezes, mesmo na própria natureza, e seja lá o que isso for, se a gente tiver a pensar mesmo em termos de organização verde das plantas, elas podem estar já a reforçar linhas também. Podem estar já A reforçar essas linhas. E eu, ao pé dessa natureza, não me sinto bem. Ou pode já estar a haver predação, não sei. Estão a pôr as galinhas, desculpem lá, não há nenhum sítio, Não. não é? Ele está a tirar ao ar. Ele come. Ele está a plantar no ar. É no intestino. Estás a Estou a plantar. Dá-me uma caneca, dá-me uma canequinha. Só para deixar essa. Mas as grainhas fazem para... Pá, eu não como as galinhas. Há quem coma as galinhas, é que eu não como as galinhas. Então, mas é proteína. Pois é, pois é. Não me digas que também não comes o gorgulho da sopa. Isso como. Ah, O gorgulho da sopa como. o gorgulho de feijão. Sabe o nome do reportagem em Porto? Tu diz? Bullying. Eu acho que é Cidade e o Medo. Ah, Cidade. Cidade e o Medo. É mesmo brutal. Vocês já ouviram falar do ativismo espiritual? Que eu ouvi faz pouco tempo aqui, né? E não aqui, enfim, aqui em Portugal. E aí tem um pouco essa questão, né? Que a ideia é justamente evitar o conflito e tentar pensar sempre, eu sei, pelo que eu entendi um pouco que eu vi, mas a ideia é trabalhar para sempre pensar integrar, etc. Evitar esse conflito, né? Um junto contra o outro. Porque isso acaba reproduzindo um padrão que, enfim, tem que ir contra, mas acaba tendo que ir contra do mesmo modo e de algum modo funciona, né? Ou seja, fomenta a manutenção desse funcionamento, né? Bom, enfim, só mais pensando, não sei bem como também fazer isso, mas... olha, a Isabel Correia que esteve no verão passado numa formação em Tamera, no Alentejo, que era sobre ativismo sagrado. Quem que teve? Desculpa. Uma amiga A minha, Isabel a que ela Isabel, falou. a Isabel que eu falei ainda há bocado. E Tamera faz muito trabalho, aliás, eles têm a Universidade da Paz, não é? E acho que fazem muito trabalho mesmo na questão, pronto, do ativismo e do sagrado. Lá está, acho que eles trouxeram para formadores dessa formação, por exemplo, índios indígenas que estão a lidar com o problema da desmatação na Amazónia, outros que estão, o indiano que está ligado a uma organização que é o Conselho Mundial da Água e que estão a lutar com questões muito prementes a nível da gestão da água e dos conflitos que há todos em torno da água. Portanto, eles trouxeram assim pessoas, não é, que estão do lado dos oprimidos, entre aspas, não é? estão do lado das margens, a lidar com questões muito importantes onde a raiva e o medo, não é, e a revolta são muito fortes, mas que através precisamente de um certo olhar ganham uma assertividade no discurso, são firmes, são fortes, estão na luta, mas tentam evitar precisamente estas armadilhas da reatividade. Daí tu falas comigo agressivo, eu também vou falar contigo agressivo, e depois aquilo só se autoalimenta e é uma espiral. Pronto, não é? Portanto, a ideia é cortar com esses condicionamentos, ir direito ao assunto, mas com um discurso super assistivo e não dar hipótese. E para isso, esses ativistas têm que fazer um trabalho interior brutal. Porque tudo, a raiva, o ego, a questão da separação entre o que eu quero e o bem comum, ou separação ou não, quer dizer, só quando as coisas estão unidas é que fazem sentido, não é? Vamos escolher. Trabalhar uma série de questões. Porque me parece que há uma preocupação genuína em empoderar líderes que façam frente a estes sistemas, não é? Mas com as suas regras do jogo, não indo a jogo com as regras do sistema. Aliás, um amigo meu hoje com quem eu almocei dizia assim: e hoje realizei
que o desafio que agora me está a ser posto é colaborar com o inimigo. Colaborar com o inimigo, no sentido de ele identifica uma pessoa que é o antípoda do que ele pensa, do que ele sente. Pronto, está mesmo no extremo oposto. E no entanto ele sabe que para atingir o objetivo que ele quer, ele vai ter mesmo que colaborar com ele. E como é que é isso, desenvolver um trabalho colaborativo genuíno, com um objetivo, lidando com aquele lado que só traz não é? E dominando essas forças para fazer o que importa, digamos. Isso acho muito difícil. Acho que isso é uma questão interior. Eu nunca consegui fazer isso, nem sequer fisicamente. Pois, a questão da empatia. Há coisas que tu não podes mudar ou forçar, não é? Sentires empatia por alguém ou não, ou os teus instintos até. Há coisas de instinto, mesmo de... Só que em última análise, de facto, todos somos humanos e todos queremos o mesmo. Duvido muito disso. Não. Nem duvido. Em última análise é. Queremos de tudo. O que é que nós queremos? Eu não sei bem. Eu não acredito mesmo nisso, desculpa lá. Olha, eu estou a falar do ser humano. Há pessoas que estão constituídas de humanidade. Mas eu estou a falar da questão do ser humano. Estamos a falar dos seres humanos bons. Não é os bons. É aqueles que não estão tapados, não têm esse seu lado tapado, não é? Não é que eles sejam... sei lá, uma pessoa que cresce num determinado contexto super agressivo, super abusivo, super não sei o quê, tem a sua humanidade tapada por autodefesa. Não precisa ter, eu acho. Mas pode ter. Mas pode ter. É o estereótipo. Também é a pessoa que cresceu num sítio muito ótimo tem disso. Mas também pela mesma razão. Como assim tem a sua humanidade tapada? Não são humanos, não é mesmo? Sim, mas aqueles valores e instintos de coração aberto, cabeça aberta, mente aberta. Pois, mas o ódio não é um sentimento nobre? Tipo, não é legítimo sentir ódio por alguém ou querer matar alguém? Não é eu acho que se passa ao nível do sentir é legítimo, ao nível da ação é que acho que depois é o que nos diferencia, não é? Na ação. Acho que ao nível do sentir, sim. Como eu disse, no início eu sou um bocado idealista, é verdade, um bocado otimista. Ainda bem. Eu acho que a ação não existe fora do sentir. Só não existe. Quantas vezes tu sentes uma coisa e fazes outra? Então não estava a sentir, não sei. Vou pôr isto lá fora, estou a sentir. Mesmo. Há um exercício que a gente faz às vezes, é cantar uma canção que inclua a palavra quando. E nós conhecemos uma canção que tem a palavra quando, por exemplo. Quando a luz dos olhos... Quando alguém nasce... Ou outra. Até quando... E se nós começássemos todos pela palavra quando, eu acho que os humanos fazem isso, bué. Ouvem-se todos no quando, e depois cada um vai para o seu lado e ficam convencidos de que o gajo está a ficar comigo. Anda aí! E o gajo está a cantar outra música completamente diferente e pelo facto de ter alinhado ali no quando, não quer dizer que ele sustenta as mesmas linhas que tu sustentas. Eu desconfio que nós somos mesmo, lá está, muito diversos. E é obra só ressoar aqui nesta sala, ou na cidade, ou no mundo, só ressoar, sem achar, sem julgar. É fodido mesmo, a gente não sabe fazer isso. Eu acho que a gente não sabe. Pronto, eu não sei fazer isso. Estou a treinar.
mas tenho muitas dúvidas que haja uma coisa que move os humanos em geral. Nem o coração, nem o cérebro, nem o fígado, que já lá estão há tantos e tantos e tantos anos. Aliás, acho que existem várias espécies. O Neandertal. E foram cultivar, não é? Portanto, ainda há pais entre nós, ainda há. Agora tem os bolsominions. Claro, é bom. Aí estou pensando, né? Porque aí essa comunidade seria exclusiva àqueles que têm uma conduta, quer dizer, que tem talvez o lado o bom, como você disse, eu cuidado com essas palavras, mas enfim, as pessoas, quer dizer, essa comunidade, não sei, estou pensando, tá? Não tenho nada, mas estou pensando, né? Porque você falou, acho que você que falou de construção da comunidade, quer dizer, até que ponto essa ideia de comunidade ela só é possível, ela não virá naturalmente, não sei, mas tem que ser construída e por pessoas de um tipo que perde um pouco, estou pensando, a esfera comunitária ideal, né? Se você pensar numa comunidade feita por aqueles que são de um tipo... Ai, não, eu não imagino. Estou pensando, né? Eu acho que no limite tu podes é pensar que, ou no limite que não chega a esse ponto de criar uma coisa exclusiva só para pessoas que têm um determinado perfil que cumprem esses requisitos para poder fazer parte dessa comunidade. É só parte do, pelo menos criar uma comunidade em que a tolerância seja o ponto comum, por exemplo, não é? E aí tu só não és tolerante para com a intolerância, não é? Não é? És intolerante para com a intolerância. Só és, exato, intolerante. É um pouco quando você falou da polícia, né? Ou seja, que eu estou pensando também na questão da... Uma coisa que me gravou, eu li faz tempo, mas é daquelas frases que eu falo, que é da Marina, que fala dessa... Enfim, que a mitologia indígena funciona como a polícia, né? Porque na mitologia eles sabem o que é certo, o que é errado, e eles se policiam, ou seja, eles sabem que se eles caçarem um bicho grávido, se estiver grávida, aí vai dar azar, né? Então, quer dizer, a mitologia funciona. E aí, nesse caso, não sei, estou pensando, mas são códigos de regulação para enfim, é uma logística, né, funcional, sim. Mas aí eu mais vejo isso, não estou também a fantasiar e a achar tudo muito bonito, mas mais vejo isso, se caçares um bicho grávido, não sei o quê, mais vejo isso na tal escuta das pertinências do quando é que tu o quê, não é? Tu podes caçar o mesmo bicho noutra altura, porque é isso que tu te alimentas e o bicho come outra coisa e por aí fora, e não o caças grávido, é uma questão de escuta, porque é um esbanjamento de energias, de existir. Se calhar nem sequer é uma coisa muito moral ou ética, mas tem a ver com a escuta dos ajustamentos de existir entre as árvores, as pedras, os rios, as nuvens, os humanos, as onças. Desconfio que essas pessoas chamadas indígenas, não é? Porque não foram chamadas por elas próprias, não é? Mas pronto, essas pessoas que têm caminhado a viver mais em relação ritmada com as árvores e as onças e os papagaios e por aí fora, e as cobras, têm uma forma de escutar as densidades de cada uma dessas linhas e movem-se, dançam com, não é? Não dançam contra, nem para ter ou para não ter, dançam com. É uma coisa curiosa que, pelos vistos, essas criaturas que se chamam humanos têm internamente, em si próprios. Outros, se calhar, não exercitaram isso tanto, mas isso está na potência de ser, de existir, ouvir, não é? De escutar. Mas de escutar o quê? O quê? Sim, não. Então, estou a dizer isto do ponto de vista socialmente construído, não é? Que é, tu não caças porque está grávido, porque é o bem,
Não caças, não caças porque está grávido, porque sabes que vai nascer um bebê e portanto esse bebê vai crescer, portanto depois vais caçar o grande porque o bebê vai crescer fora. Não caças porque assim sabes que podes caçar o bebê e que ela vai fazer mais bebés. Mas isso está tudo colocado, Filipe, no depois e no antes. Eu estou-te a dizer, na ação, no alinhamento do gesto, da ação, se nós pudéssemos um bocadinho, não estou a dizer que a gente seja correto, nós somos uns erradores, mas penso que uma das possibilidades é realmente alinhares o teu ser estar a fazer, não é? Quer dizer, eu não estou a dizer que tu nunca caças, se calhar nem viste que ela está grávida, não estou a falar da culpa ou da estratégia ou para que é que tu queres. É na ação de caçar, tu estás alinhado com as diversas movimentações e não caças aquele. Depois podes fazer um doutoramento e dizer, não cacei, estava grávida, não consegui. E podes justificar moral ou eticamente porquê, mas naquele momento não caçaste aquele bicho. E isso é uma coisa que se exercita. Mas o que eu estou a dizer, a questionar é esse alinhamento, não é? Porque o alinhamento não pressupõe que tu não vais caçar o grávido. Não. Pronto. Não pressupõe. Mas você sabe a consequência, né? Acho que aí tem uma questão da escuta, ou seja... Não, eu acho que, mas na natureza... Uma consciência... Mas na natureza, não é? Se formos à raiz das coisas, isso é um sim, mas não é? Porque a leoa, se estiver com fome, vai caçar a gazela que está grávida. Dos indígenas, enfim... Sim. De uma situação X, não estou comparando as pessoas com os animais, ou seja, aí que está, nós temos a consciência e... Mas eu estou. Você está? Eu estou. Estou falando de... Estou a falar de conexão. Estou falando de energia. Eu estou a perceber isso, Estou falando de conexão. de energia, de dinâmicas, de energias para fazer o outro para além do bem e do mal. Depende do que é mais forte nesse momento. Se é a fome de quem caça ou a sua sensibilidade. Qual é o olhar de quem é caçado e a sua forma de transmitir quem é e o que tem. E depois é esse alinhamento. E sempre na natureza sempre vence o mais forte. E depois há consequências. Isso não é nada verdade também. Nós somos mais forte, aquilo que isso é uma das merdas que os humanos fizeram. Essa coisa do predador, do mais forte. Isso são tudo invenções de gente da tribo. O que é mais forte é o que... Pronto, tu és bactérias. São mais fracas. É o que se manifesta com mais veemência. As bactérias são mais fracas do que tu? Não. Pois não. As bactérias são as resistentes do caralho. E tu és essencialmente bactérias. Exatamente. Portanto, quem é que é o mais forte, quem é que é o mais fraco, quem é que habita quem? E são ideias de controle para a gente poder dormir, descansar e pensar, põe aqui uma cerca, é como ela está a falar com o cavalo, assim, pá, foda-se, não me vais comer as árvores, quer dizer, eu trago um cavalo para este campo, que é tão fixe, a natureza e o vento e a crina, agora vai comer as árvores. E pronto. Não, eu estou mesmo a falar de uma coisa que não tem moral à partida. Não se move pelo mal, não se move pelo bem, move-se movendo-se no equilíbrio de todas as partículas que se movem. Move-se pelo que é, portanto é natural que haja políticas neoliberais na cidade, porque é o que é. Não, isso é uma construção. Que é além do mais forte. Mas isso é uma construção. Como assim? Mas como é que isso é uma construção? Não é necessariamente, eu acho. Não sei. Acho que há muito tempo que aquilo que está na raiz, e lá está o teu amigo Marx, ou o meu amigo Marx, que eu estudei há muito poucos anos, porque comecei a pedir, mas quem é que viu isto começar? Quem é que viu esta merda começar? E pronto, tive que ler a merda do Capital, que ainda por cima é enorme mesmo, mas lá que ele viu, lá que ele viu aquilo, ele e tantos outros visionários, não sei o que pessoas estranhíssimas do mundo, pessoas estranhíssimas que coexistem com e conseguem ver a coisa a acontecer enquanto a coisa está a acontecer. É fodido, mas pronto, mas aquilo que aconteceu. Porque antes era melhor? Não, estou a dizer mas houve moral. Então, mas olha lá o que aconteceu. Pronto, olha, lá está, agora estou a ler outra vez a genealogia da moral do Nietzsche, era melhor. E quer dizer, pronto, olha só as culpas, os sacrifícios, os castigos e por aí fora. Quer dizer, pronto, não vale a pena. Quer dizer, não há de antes, nem há depois. Olha, a Margarida está aqui sentada,
estava há bocadinho a dizer, é preciso ir ouvindo ou calibrando se já estamos a empoderar uma força que se alimenta das próprias linhas de força que ela inventou ou que criou. Quer dizer, já não existe chão da tal energia da interscuta. E isso é fodido, porque aí já não estás a fazer nada senão a alimentar um gigante com pés de barro, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma coisa que se aguenta toda no ar. Do nosso medo, do não sei quê, do poder, do lá, 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 lá. Mas quando se começou a desenvolver essa coisa toda, a mudança, a revolução industrial, porque podes ir buscar historicamente lá dá. Doutoramentos são 5 por dia, tu aguentas, podes justificar tudo e mais alguma coisa, mas estás a ver, estás a ouvir, é isso só que eu estou a perguntar, porque o neoliberalismo não tem qualquer, na forma que ele foi agora assumindo, está na cara que não tem chão. Não tem. É como o Trump e o Bolsonaro. Não existe fundo naquelas aquelas criaturas. São máscaras de coisas que nós construímos e que empoderamos. Nós todos construímos e empoderamos. Mas quer dizer que então também deve existir o neoliberalismo, porque há muito tempo que a nossa atenção se apreguiçou de ouvir o crescimento de determinadas linhas que são energizadas pelas próprias linhas. Portanto, é o simulacro do simulacro do simulacro do simulacro. I'm sitting in a room different from the one you are now. E há quanto tempo tu não ouves a fonte daquela energia? Há que tempos. Mas pronto, não tiveste paciência para pensar nisto, agora olha. Eu só quero pensar, não tenho respostas, mas só quero pensar, porque o neoliberalismo não faz mesmo sentido nenhum há muito tempo, a meu ver. Não tenho nenhuma hipótese B. Não tenho nenhuma hipótese B, mas quer dizer, acho que tem a ver com um bocado de falta de escuta de todos os fios que nós vamos sendo. Não estou a dizer também que a resposta está na conduta ou na forma de comportamento dos indígenas, da Amazónia. Estou a dizer que aprendes quando ouves criaturas, não só humanas, que tendem a ter o ritmo de viver numa caminhada longa, alguma coisa ali ressoa, que eu posso sempre aprender. Agora não é um modelo, agora vamos todos pintar-nos de amarelo e viver em cima de uma árvore. Pronto, lá está, isso é as fontes do mal, depois vêm os surfistas e cobrem a ponta ruiva inteira. Para estarem em contato com a natureza. Eu já não posso ir para a praia e está cheio de baias. Eles fazem um aquecimento, um deles faz um aquecimento de rugby. De quê? Põe-se a jogar rugby na areia. Que giro. Sim, mas não te preocupes que eu acionei todas as minhas forças para que... Não posso nada contra essas forças grandes, mas não fico sentada aí na relva. Foda-se, é demais. Porquê é que podem fazer esta merda? Não sejam os pneus furados, eles ficam ali na ponta do resto da semana. Estás muito ligada a isto? Posso deitar fora? Não. Estamos a começar a fechar a conversa. Ou não? Eu vou ter que me ir embora. Mas pronto, já foram outros. Estás viva, Rutinho? Estou ótima. Acho que sim. É fixe. Uma boa conversa. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade, por estares aqui.
É obrigada a nós. A gente quer fizemos muito. esta conversa. Pois sim, sim, sim.